Muitas mulheres têm olhos convexos. Algumas meninas consideram esses olhos como uma desvantagem na aparência. É possível ocultá-los usando um método passo a passo para aplicar corretamente a maquiagem nos olhos. Olhos arredondados com maquiagem competente são muito atraentes. Maquiagem para olhos protuberantes. Ao fazer a maquiagem em olhos arredondados, é necessário usar apenas sombras, rímel e delineador adequados ao tipo de rosto da mulher. Cada linha nas pálpebras deve ser desenhada com a maior precisão possível. O lápis de maquiagem usado deve ser bem afiado e mácio. A ponta do delineador deve ser fina. Para dar uma aparência fechada, é necessário desenhar um contorno ao longo da pálpebra inferior, ao longo da faixa interna de crescimento dos cílios. A curva da pálpebra superior deve ser destacada com uma faixa fraca ao longo do espaço entre as pálpebras. Dica: o contorno da pálpebra inferior deve ser realçado somente para clientes jovens do sexo feminino. Os cosmetologistas recomendam que as mulheres de idade mais madura se abstenham de tais procedimentos. Ao escolher o rímel, as meninas com olhos grandes não devem optar por opções de alto volume. Esses cosméticos, depois de aplicados em várias camadas, tornam os olhos arredondados ainda maiores. A melhor opção é escolher um rímel clássico, aplicado em uma única camada. Deve-se enfatizar apenas os cílios próximos ao canto externo dos olhos para alongar ainda mais o contorno. As morenas são aconselhadas a escolher cosméticos de tons pretos, enquanto as loiras são mais adequadas a cosméticos de cor marrom. O uso de sombras compactas escurecidas ajudará a tornar mais profunda a aparência de uma mulher com olhos arredondados. Elas são aplicadas na parte central da pálpebra e depois começam a se espalhar em direção à parte interna da pálpebra. Ao escolher a maquiagem para olhos protuberantes, você também deve levar em conta as características individuais do rosto. A fisionomia implica não apenas a configuração e o formato dos olhos, mas também o estado físico e mental do cliente. Para aprender a usar esse conhecimento com competência, é necessário assistir a algumas aulas sobre maquiagem. As recomendações de especialistas ajudarão a aprender melhor como enfatizar adequadamente sua aparência, tornando-a mais atraente. É necessário aprender a fazer experiências com cores diferentes. Depois de algum tempo, a experiência será capaz de determinar exatamente qual é a melhor tonalidade. Mas, mesmo nesse caso, você não deve parar por aí. É melhor continuar a fazer experimentos. É necessário levar em conta todas as outras nuances, como a cor das pupilas, tom de pele, cor do cabelo. Como pintar olhos arredondados. Para criar uma maquiagem bonita e de qualidade em olhos convexos, é preciso prestar atenção não apenas aos seus próprios desejos e preferências, mas também aos conselhos de estilistas e maquiadores profissionais. Aplicação de sombras na pálpebra inferior. Ao aplicar a maquiagem diurna, não é necessário colorir completamente a pálpebra inferior. Pode ser suficiente aplicar um leve pó com sombra bege. Para a maquiagem noturna, é recomendável traçar a pálpebra inferior com um lápis e, em seguida, fazer uma mistura completa. Você pode usar uma sombra de base ou colorir o contorno. Preste atenção: a parte interna da pálpebra deve ser matizada com sombras de cores claras, enfatizando a linha dos olhos para fazer com que o olho pareça mais aberto e enfatizar o arredondamento do olho. A parte central do olho deve ser enfatizada. Ao enfatizar apenas o canto externo da linha inferior do olho, o volume do olho aumentará e o formato do olho ficará amendoado. Se toda a linha interna for realçada, o olhar se tornará mais fechado, mas ao mesmo tempo mais penetrante. Exemplo de uma linha destacada sombra no canto externo para olhos redondos. Recomenda-se decorar os cantos externos dos olhos com sombras escuras. Depois disso, as sombras devem ser desenhadas primeiro em direção ao meio da pálpebra e depois em direção às têmporas. Isso fará com que os olhos fiquem visualmente um pouco alongados. As sombras marrom acinzentadas são normalmente usadas em olhos amendoados. Nesse caso, aplica-se um tom mais escuro no canto externo do olho do que em todas as outras partes. Os mesmos tons escuros também são usados em olhos levantados. Isto permitirá baixá-los um pouco. Sombras do canto interno em olhos redondos. É permitido aplicar a sombra do canto interno do olho em direção ao canto externo. A coloração do produto cosmético, nesse caso, vai de tons claros a tons mais escuros. Essa maquiagem aumentará a largura dos olhos. Em vista disso, ela só pode ser aplicada individualmente, orientada pela imagem e pelo tipo de aparência desejados. Qual seta é adequada para meninas com formato amendoado? Qualquer seta é adequada, independentemente da cor, do formato e da largura. No entanto, a melhor opção é o tipo clássico de setas. Elas são desenhadas ao longo de toda a pálpebra superior, depois vão além dos cantos externos e fazem um pequeno espessamento na parte final. Informações adicionais.
Também é recomendável aplicar esse tipo de delineadores, no qual a seta preta grossa na pálpebra superior passa em uma pequena cauda. No final, levemente dobrada para cima. Para as meninas com olhos redondos, são adequadas as setas estendidas do tipo clássico ao longo de todo o comprimento das pálpebras. O comprimento das tiras deve ser o mesmo em toda a extensão, sendo permitido apenas um leve espessamento nas laterais. Isso terá o efeito de alongar o olho. Coloração dos cílios em olhos arredondados. Somente os cílios da parte superior podem ser pintados. Pinte com cuidado especial a cobertura dos cílios na área do canto externo dos olhos. Os cílios inferiores geralmente não são tratados com tinta, pois isso arredondará os olhos e aumentará visualmente seu tamanho. Maquiagem para olhos castanhos protuberantes. As mulheres com pupilas castanhas, ao fazer a maquiagem, devem dar prioridade aos tons de lavanda, vermelho e turquesa. A área da pálpebra móvel adquire uma coloração cada vez mais iluminada, pois o olhar já é bastante expressivo. A linha do delineador deve ser feita da forma mais refinada e limpa possível. As máscaras ficarão melhores se forem de cor cinza ou marrom. Os olhos castanhos redondos precisam ser adequadamente maquiados. Maquiagem para olhos verdes redondos. A profundidade e a aparência agradável das pupilas verdes são mais bem destacadas, graças a cores como azul profundo, rosa, marrom, prata. É possível obter o resultado esperado graças a um delineador bem executado. O delineador líquido é usado com mais frequência para enfatizar os acentos. Ele deve ser aplicado em linhas sutis e cuidadosas ao longo do contorno do crescimento dos cílios. Cada cílio deve ser colorido de forma extremamente clara e separado um do outro. Exemplos de maquiagem para olhos protuberantes. Há muitas fotos que comprovam a eficácia da maquiagem de olhos arredondados. Maquiagem de pupilas cinzentas e verdes salientes. Maquiagem para pupilas verdes. A maquiagem para olhos grandes e arredondados tornará o visual mais agradável e expressivo. Ao mesmo tempo, é realista conseguir um certo alongamento deles. Sua execução correta permitirá que você obtenha os resultados esperados em pouco tempo.